Um quebra-gelo nuclear não é apenas um navio poderoso com um reator. É uma das mais complexas maravilhas da engenharia já construídas. Altere um único parâmetro e o navio mais potente do planeta se transforma em uma caixa de aço impotente, presa no gelo. Se o casco for mais estreito, será esmagado. Mais largo, ficará preso. Um reator mais potente pode encalhar o navio. Menos potente, não romperá o gelo. Dentro desse estreito corredor de limitações, os engenheiros encontraram o ponto de equilíbrio perfeito. Hoje, vamos explorar como isso foi alcançado. Imagine uma fotografia do Oceano Ártico. Um deserto branco, gelo de horizonte a horizonte. A camada tem 3 metros de espessura de gelo comprimido e antigo, com blocos de gelo tão altos quanto um prédio de 2 andares. A temperatura é de 40 graus negativos. A noite polar dura meses. Nenhum navio comum sobreviveria aqui. O gelo não é apenas água congelada. É uma massa móvel, comprimida por correntes e ventos, sobrepondo-se e criando uma pressão capaz de esmagar o casco de um petroleiro em poucas horas, como se fosse uma lata de refrigerante. E no meio dessa paisagem, um navio avança. Não é um barco, nem um navio científico reforçado para o gelo. É um navio completo, com 173 metros de comprimento e 33 mil toneladas de deslocamento. Ele não contorna o gelo. Ele avança diretamente através dele, dia e noite, por meses, sem parar para reabastecer. Atrás dele, um canal de água limpa, por onde seguem petroleiros e transportadores de gás. Para entender por que um quebra-gelo precisa de um reator nuclear, é essencial primeiro compreender como ele quebra o gelo. A maioria das pessoas imagina um quebra-gelo como um ariete. Um nariz de aço colidindo com uma parede de gelo e rompendo-a. Isso está errado. Se um quebra-gelo funcionasse como um ariete, as cargas de impacto seriam tão monstruosas que destruiriam o navio em poucas viagens. O quebra-gelo rompe o gelo por flexão. Essa é a palavra-chave. Seu nariz é arredondado, inclinado a 20 a 25 graus em relação ao horizonte, deslizando sobre a superfície do gelo. Como um esqui que desliza na neve, em vez de perfurá-la. Milhares de toneladas de aço pressionam o gelo de cima. O peso do navio empurra para baixo. O gelo age como uma viga sobre a água. Tensões de tração surgem na parte inferior. E o gelo, como qualquer material frágil, resiste 3 a 5 vezes menos à tração do que à compressão. Quando a tensão ultrapassa o limite de resistência, uma rachadura começa na parte inferior e rapidamente se propaga para cima. O gelo é quebrado. Não por impacto, por flexão. Esse mecanismo requer significativamente menos energia do que esmagamento direto. É por isso que o ângulo do nariz não é uma coincidência nem um padrão. Um nariz muito inclinado permite que o quebra-gelo deslize facilmente sobre o gelo, mas a área de contato é grande demais para quebrar gelo espesso. Muito íngreme, e o quebra-gelo se choca contra a borda como um bulldozer contra uma parede, aumentando a resistência. 20 a 25 graus é o ponto ideal, descoberto após décadas de testes e modelagem. Após a quebra, os fragmentos precisam ser afastados. Para isso, as linhas de água do casco têm uma forma de cunha. A cunha de gelo empurra os pedaços de gelo para os lados e os força sob a borda do campo intacto. Atrás do navio, fica um canal limpo, com pelo menos 34 metros de largura, suficiente para a passagem de petroleiros árticos. Mas mesmo com a forma ideal do nariz, para romper continuamente 2 metros de gelo, a resistência atinge vários meganewtons. É como empurrar continuamente uma parede pressionada por milhares de toneladas. E fazer isso por dias, semanas, meses, sem parar. Um quebra-gelo a diesel oferece 20 a 30 mil cavalos de potência, suficiente para gelo anual de até 1,5 metro.
Mas o Ártico, no inverno, é uma realidade completamente diferente. 3 a 4 metros de gelo antigo, que ao longo dos anos perdeu salinidade e se tornou denso, quase monolítico. Blocos de gelo caóticos com quilhas subaquáticas de até 15 metros. Zonas de compressão, onde campos de gelo de milhares de quilômetros quadrados pressionam uns contra os outros com força monstruosa. Aqui, são necessários 75 a 80 mil cavalos de potência. Não um impulso momentâneo, mas uma potência constante e sustentada. Continuamente, por meses, sem acesso a portos e bases de abastecimento. O motor a diesel dessa magnitude consumiria centenas de toneladas de combustível pesado por dia. Os tanques de combustível, mesmo com capacidade para milhares de toneladas, se esgotariam em poucos dias de operação intensa. Depois disso, seria necessário retornar ao porto, a milhares de milhas de distância, atravessando o mesmo gelo. Economicamente e logisticamente, isso não faz sentido. É aí que entra a energia nuclear. Um único quilograma de urânio enriquecido contém a energia equivalente a 1.500 toneladas de petróleo. O núcleo ativo de um reator pode durar de 5 a 7 anos. A autonomia é limitada não pelo combustível, mas pelo suprimento de alimentos para a tripulação. Uma matemática completamente diferente. A bordo do quebra-gelo do projeto 22.220, há 2 reatores RITM-200. São reatores de água pressurizada, com pressão no circuito primário de 160 atmosferas. Dentro do núcleo ativo, pastilhas de cerâmica de dióxido de urânio são contidas em tubos de zircônio. O zircônio é escolhido porque é quase transparente para nêutrons, não interferindo na reação em cadeia. A fissão do urânio-235 libera 20 milhões de vezes mais energia do que a combustão de uma molécula de metano. Essa energia aquece a água do circuito primário a 320 graus. A água é radioativa, então transfere calor para o segundo circuito, limpo, através das paredes dos tubos nos geradores de vapor. Os circuitos nunca se misturam. A água do segundo circuito ferve, se transforma em vapor e gira as turbinas. Mas as turbinas não estão conectadas diretamente às hélices. Entre elas, há uma transmissão elétrica. A turbina aciona um gerador. O gerador alimenta motores elétricos. Esses motores giram 3 hélices, cada uma com 6,2 metros de diâmetro. A potência total nos eixos é de 60 megawatts, ou 81.500 cavalos de potência. Por que uma configuração tão complexa? Um quebra-gelo não é um transatlântico com carga constante. Ele opera em um mundo de impulsos. Ao entrar em um campo de gelo, a resistência atinge o máximo. Ao romper, cai para zero. Um bloco de gelo atinge a lâmina, um impacto instantâneo. Com uma transmissão mecânica direta, esses impulsos destruiriam a turbina, que opera a dezenas de milhares de rotações com folgas microscópicas. A transmissão elétrica atua como um amortecedor. O gerador permanece estável, enquanto o motor elétrico ajusta o torque de acordo com as variações de carga. O RITM-200 também representa uma revolução em termos de compactação. Os reatores anteriores, KLT-40, usavam uma configuração em loop, núcleo ativo, geradores de vapor e bombas em compartimentos separados, conectados por tubulações de grande diâmetro. A ruptura de uma dessas tubulações era o pior cenário de projeto. O RITM-200 adota uma configuração integrada. Todos os componentes do circuito primário estão dentro de um único compartimento. Não há tubulações de grande diâmetro. Não há o que romper. Além disso, o RITM-200 é 2 vezes mais leve que seu antecessor. Menor peso do reator significa menor deslocamento, menor calado. Uma consequência direta da compactação para operar em águas rasas.
O casco do quebra-gelo merece uma menção especial. O revestimento da cintura de gelo tem entre 40 e 50 milímetros de espessura, 2 a 3 vezes mais grosso que o de um navio comum. O aço é especial, resistente ao frio, com uma temperatura de transição dúctil frágil de menos 60 graus ou mais baixa. O aço naval comum se torna quebradiço como vidro nas temperaturas árticas. Um único impacto e uma rachadura se espalha por toda a chapa. O aço resistente ao frio mantém sua plasticidade mesmo a menos 50 graus. A seção transversal do casco é oval. As laterais são inclinadas de forma que, quando comprimidas pelo gelo, o casco é empurrado para cima, como uma semente de melancia entre os dedos. Em vez de resistir à pressão e ser esmagado, o quebra-gelo cede a ela. Esse princípio foi aplicado pela primeira vez por Nansen ao projetar o Fram em 1893. O navio derivou por 3 anos no gelo do Ártico e sobreviveu. Outros navios com laterais verticais foram esmagados em questão de meses. Mas aqui surge uma questão óbvia. Se a potência é a chave para tudo e um reator nuclear oferece energia praticamente ilimitada, por que não torná-lo ainda mais potente, ainda maior, ainda mais robusto? É aqui que as leis da física começam a impor limites. A primeira limitação é a massa da proteção. Quanto mais potente o reator, mais intenso o nível de radiação, mais espessa e pesada deve ser a proteção biológica. Cada megawatt adicional significa toneladas extras de concreto e aço. Um navio mais pesado tem um calado mais profundo. A segunda limitação é a profundidade. A rota do Mar do Norte passa por estreitos e estuários com profundidades de 7 a 9 metros. Um quebra-gelo com um calado de 11 metros não conseguiria passar. Ficaria encalhado em meio ao gelo. A contradição fundamental. Para enfrentar o gelo espesso, é necessário um navio pesado. Mas um navio pesado significa um calado profundo, e as águas são rasas. A solução? Calado variável. Tanques de lastro ajustam o calado entre 8,55 e 10,5 metros. Em águas profundas, os tanques estão cheios, tornando o quebra-gelo mais pesado e maximizando a pressão sobre o gelo. Em águas rasas, o lastro é esvaziado, minimizando o calado. No entanto, essa mudança de lastro desloca o centro de gravidade. Sem um controle preciso, há risco de inclinação e perda de estabilidade. O terceiro ponto é a largura. Um quebra-gelo mais largo abre um canal mais amplo, mas aumentar a largura em 10% eleva a resistência do gelo em 25%. Mais resistência exige um reator maior, mais proteção, mais peso e um calado mais profundo. Um ciclo vicioso. O quarto elemento são as hélices. Elas operam em um inferno de fragmentos de gelo. Se uma lâmina quebra, o desequilíbrio no eixo causa vibrações que destroem rolamentos e o eixo de transmissão. As lâminas são feitas de bronze especial e espesso, mas lâminas espessas são menos eficientes, gerando menos impulso por megawatt. Força versus eficiência. E então chegamos à situação temida por todo capitão de quebra-gelo. Ela tem um nome próprio: captura de gelo. Novembro. Mar de Kara. Noite polar. Menos 35 graus. Visibilidade limitada aos holofotes e à tela do radar. O quebra-gelo lidera um comboio de 4 petroleiros, transportando petróleo da Baía de Ob para Murmansk. O gelo tem 2,5 metros de espessura, com cristas de até 5 metros. O vento muda. A corrente desloca os campos de gelo. O que era um campo esparso começa a se compactar. A pressão sobre o casco aumenta. A velocidade cai. 2 nós, 1, meio nó. O capitão ordena potência total. Ambos os reatores no máximo. 60 megawatts nos eixos. 3 hélices girando a todo vapor. Mas os fragmentos de gelo bloqueiam o fluxo de água para as hélices.
O impulso diminui. Velocidade: 0. Perda de movimento. Captura de gelo. O comboio está parado. Os petroleiros estão presos. O gelo se fecha. Se o quebra-gelo não se libertar em poucas horas, um petroleiro pode ser esmagado. Centenas de milhares de toneladas de petróleo no Oceano Ártico. Isso não é ficção. No final de 2010, um grupo de navios ficou preso no gelo no mar de Okhotsk. A operação de resgate levou semanas. As tripulações aguardaram ajuda sob a constante ameaça de esmagamento dos cascos. Para se libertar, utiliza-se um sistema de balanço. Centenas de toneladas de água são transferidas de um lado para o outro, fazendo o quebra-gelo balançar e quebrar a aderência do gelo. O modo de avanço consiste em recuar, acelerar e colidir com o gelo em velocidade máxima. Várias investidas, cada uma avançando apenas alguns metros. Mas em certas condições, o gelo é mais forte que qualquer quebra-gelo. É por isso que 60 megawatts não são uma margem de segurança. É o mínimo necessário. Agora, vamos voltar ao início. 173 metros. 34 metros. 33 mil toneladas. 2 reatores de 175 megawatts. Agora você vê esses números de outra forma. Eles não são apenas especificações. São as coordenadas de um ponto onde todas as limitações se encontram. A potência de 175 megawatts por reator não é o máximo nem o mínimo. É o ponto onde a dissipação de calor garante 60 megawatts de movimento. E a massa da instalação com proteção mantém o calado adequado para águas rasas. A largura de 34 metros é o mínimo para guiar petroleiros e o máximo que a resistência permite sem superar o impulso. O calado de 8,55 a 10,5 metros é o corredor entre as águas rasas da Baía de Obi e as profundezas do Ártico. Não é uma operação em potência máxima. É um trabalho em um corredor operacional estreito, onde todas as forças estão equilibradas. Um passo à esquerda, falta potência. Um passo à direita, falta profundidade. E nesse equilíbrio, há vantagens ocultas que raramente são consideradas. O reator gera um enorme excesso de calor. Ele aquece todo o navio gratuitamente a menos 50 graus, como um subproduto da operação do sistema energético. Um navio a diesel no Ártico gasta uma parte significativa do combustível apenas para aquecimento. O quebra-gelo não. As instalações de evaporação, operando com o calor excedente, produzem água doce a partir da água do mar. Autonomia por meses, sem necessidade de reabastecimento em porto. E aqui está um paradoxo, que quase ninguém menciona. O quebra-gelo nuclear é uma das embarcações mais ecologicamente corretas do planeta. Zero emissões de CO2, zero fuligem, zero óxidos de enxofre. Um quebra-gelo a diesel com essa potência queimaria centenas de toneladas de óleo pesado por dia, liberando milhares de toneladas de dióxido de carbono e toneladas de fuligem preta, que se deposita no gelo branco e acelera seu derretimento. Em um ecossistema polar frágil, onde qualquer poluição persiste por décadas, isso é de importância crítica. Mas há outro aspecto, sem o qual todos esses números são apenas números. Por que atravessar o gelo, afinal? A Rota do Mar do Norte é o caminho marítimo mais curto da Europa para a Ásia. Murmansk a Yokohama via Suez. 12.840 milhas. Através do Ártico, 5.770 milhas. Mais de 2 vezes mais curto. 20 dias economizados em cada viagem. Milhares de toneladas de combustível poupadas. Milhões de dólares. Mas a rota só funciona com a assistência de quebra-gelos. E apenas os quebra-gelos nucleares garantem navegação durante todo o ano, incluindo os meses de inverno, quando os a diesel são impotentes. Cada viagem de um quebra-gelo nuclear não é apenas uma escolta de um comboio, é uma artéria econômica entre continentes.
E nisso, acredito, reside a verdadeira beleza da engenharia dos quebra-gelos nucleares. Não é apenas um navio, é uma negociação constante com as leis da natureza, com a física do gelo, que diz: vou esmagá-lo se você não for forte o suficiente. Com a física nuclear, que exige pagar por cada megawatt, com centenas de toneladas de proteção. Com a geografia dos rasos do Ártico, que diz: se for mais pesado, não passará. Cada quebra-gelo nuclear é uma resposta a todas essas demandas simultaneamente. Não é perfeito, não é máximo, é o único possível, no ponto onde todas as restrições se cruzam e onde ainda há espaço para existir. Quando você vê um quebra-gelo rompendo 3 metros de gelo na noite polar, não está vendo força bruta. Está vendo a engenharia do necessário e suficiente. Cada centímetro, cada megawatt, cada quilograma, no lugar certo. Um pouco menos, e o navio não consegue. Um pouco mais, e ele não pode operar onde é necessário. E isso me faz refletir. Falamos sobre como o reator fornece energia, mas não falamos sobre o que acontece quando ele precisa ser desligado. Um reator nuclear não pode ser desligado como uma lâmpada. Mesmo após o desligamento completo, o núcleo ativo continua a gerar calor, o suficiente para se derreter se não for resfriado. Como exatamente o sistema de segurança lida com isso em um navio que enfrenta cargas de impacto diárias que em uma usina nuclear convencional resultariam em evacuação? Fiz um vídeo separado, analisando isso em detalhes. Você pode encontrá-lo no canal.